Vamos ler os versículos de 1 a 10. Apocalipse 13, de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança dos santos. Meus irmãos, o capítulo 13, conforme lemos, apresenta 2 instrumentos de Satanás para atacar a igreja. Nós lemos calmamente e pudemos entender muito bem isso. Esses 2 instrumentos são a besta que emerge do mar, que é também chamada de anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Esses 2 nomes são bíblicos. Estão na palavra de Deus. Existem algumas divergências sobre não tanto, aliás, sobre a sua operacionalidade, mas quanto à sua identificação. Existem algumas divergências. Mas, seguindo a Bíblia, nós podemos entender muito bem
identificar muito bem, sabermos conduzir-nos no mundo diante de toda esta perspectiva sequenciada. Parece um contrassenso que eu estou dizendo, perspectiva sequenciada. Uma vez que, ao longo do tempo, desde que este texto foi escrito, esses sinais acontecem sem que sejam definitivos. Aí a problemática de interpretação de muitas pessoas. Nós hoje vamos limitar-nos ao primeiro instrumento de Satanás para atacar a igreja. Vamos ver que a Bíblia fala: a besta que emerge do mar, que é o anticristo. O que representa isso? Tem representado isso? Representará isso? Finalmente, definitivamente. A besta que emerge do mar representa um estado demoníaco perseguidor. Então nós já identificamos que ao longo do tempo isto existe. Desde que este texto foi escrito, o povo de Deus estava debaixo desse estado demoníaco perseguidor. Identificando com mais detalhes, são impérios políticos. Pelo que a Bíblia mostra, Daniel 7, de 1 a 6, e o versículo 17 também. Daniel 7, de 1 a 6, e o versículo 17. Existe uma combinação de animais ferozes que representam esses impérios. 3 animais ferozes demais: o leão, o urso e o leopardo. Pela identificação desses animais, podemos entender muito bem a qualificação demoníaca que esses impérios têm e a forma como investem contra o povo de Deus ao longo do tempo. Agora, na prática, nós podemos entender que ele surge de multidões em tempo de convulsão social. Ele quem? Esse império, essa besta que emerge do mar, surge de multidões em tempo de convulsão social, onde a palavra mar aqui representa as nações ímpias que têm sido ao longo do tempo agitadas e declaradamente contrárias, combatendo a igreja. Quero chamar a atenção com isso, dizendo que o evangelho deve ser pregado de tal forma que não engane as pessoas com promessas falsas, especialmente essa onda de teologia da prosperidade, que já foi bem mais forte do que é, mas ainda existe. Quando muitas vezes a mensagem do Evangelho é pregada dizendo: entregue sua vida a Cristo para você não ter problema.
Nós sabemos, na verdade, que muitos problemas não vão existir mais depois que o crente é crente. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas sabemos que alguns outros começam. O segredo é estar com Cristo, seguir a Cristo, obedecer. Mas esse império do mal, como há um cântico que nós entoamos, dizendo: esse império do mal vem, Senhor, destruir. Vem, presto reinar. Um hino que foi composto por um pastor conhecido nosso, nordestino, inclusive. Então ele surge de multidões em tempos de convulsão social, onde, repito, o mar representa as nações ímpias agitadas, Isaías 57, 20, usadas para perseguir a igreja. Vejam o que diz o versículo 2 do texto que nós lemos. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 12 deste mesmo capítulo 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Não é brincadeira isso. Quer dizer, levantar-se uma bandeira para a igreja dizendo que depois que a gente é crente os problemas cessaram. Repito, muitos deles sim. São provocados por nós mesmos, somos responsáveis por isso. Mas existem problemas extra-igreja que têm a ver exatamente com a ação mundana. E essa ação mundana, permite o pleonasmo, opera no mundo mesmo. Vem dessas raízes contra Deus, que são alimentadas por sistemas organizados e vão de encontro, sim, de encontro ao Senhor Jesus Cristo, à sua igreja, a Deus e à sua palavra. Então, essa combinação de animais ferozes representam vários impérios, como diz Daniel. E pela identificação desses animais, podemos ver que são coisas tristes mesmo. Leão, urso e leopardo. Esses três animais são símbolos, representações de força, rapidez e selvageria contra o povo de Deus, como já vimos no versículo 2. A grande pergunta que nós fazemos é: por que Deus permite tudo isso? Porque Deus, todo-poderoso que é, não dá um basta nessas coisas. Não faria ele, ou não poderia ele fazer cair fogo do céu e destruir essa gente inimiga? O Senhor sabe por quê. A sua permissão não é por acaso. Nada para Deus é acaso. É bom sabermos que no plano de Deus, infalível plano de Deus, está tudo isto. E tudo que está no plano de Deus é para a glória do seu nome. Trabalhar erroneamente uma teologia da prosperidade, prometendo coisas que a Bíblia não promete, é pecado. E nós sabemos por quê.
Como eu disse, historicamente isso sempre houve. Mas eu vou usar aqui um exemplo histórico para mostrar que nem sempre a igreja deixar de ser perseguida é coisa boa. Houve um período que a igreja deixou de ser perseguida. O imperador de Roma decretou liberdade de culto para os cristãos. Até então, de tempo em tempo, os imperadores cometiam atrocidades contra cristãos. Houve um tempo no primeiro século, principalmente, quando, em determinado momento, matar um cristão seria fazer um favor à própria nação. Mas ali estava uma igreja que cumpriu o ide de Cristo fielmente até o final do primeiro século. O mundo conhecido de então foi alcançado. Jerusalém, Samaria, aliás, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. A igreja cumpriu. A perseguição continuou e a igreja continuou. Lá para o ano 313, houve uma declaração, portanto, século IV, houve uma declaração de Constantino, imperador do Ocidente, de comum acordo com Licínio, imperador do Oriente, para não se perseguir cristão mais. Liberdade religiosa para todos. Sabem o que houve? Todo mundo achando o que a igreja representa para uma sociedade sadia. É bom ver isso. Então todo mundo achou que podia ser cristão, tinha mais perseguição nenhuma. E o que aconteceu? A igreja ficou repleta de gente com bagagem pecaminosa que não tinha sido abandonada. E isso foi um problema para o testemunho da igreja. Eu não quero dizer com isso que crente só presta sofrendo. Não quero dizer isso. Mas muitas vezes, o testemunho da igreja foi mais forte em meio ao sofrimento mesmo. Quando se ora mais, quando se busca mais a Deus. Exatamente. Então, esses três animais são símbolos, são representações de força, rapidez, selvageria contra o povo de Deus. Diz o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2, 6 a 9, ele agirá no poder de Satanás. É perseguição mesmo. Escrevendo para o povo de Deus no primeiro século, o apóstolo Paulo está dizendo isto. Para quê? Para mostrar exatamente ao povo de Deus a seriedade da vida cristã, um contrassenso diante do mundo. Quando nós lemos que os evangelhos falam, nós podemos entender muito bem porque a classificação de contracultura cristã, porque vai de encontro mesmo. Perdoar quem nos ofende, olho por olho e dente por dente, não. Eu, porém, vos digo,
Disse o Senhor Jesus: não resistais ao perverso. Se alguém te fere numa face, dá-lhe também a outra. Papai, já disse a alguém, é tão difícil. Esse é o testemunho cristão que faz diferença. É esse povo bom, temente a Deus, está sendo aqui no contexto perseguido. Então, conforme diz 2 Tessalonicenses 2, 6-9, esse império agirá no poder de Satanás. Mas tem um detalhe aqui, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que quer dizer isso? Esse poder enganoso, perseguidor, fraudará uma espécie de ressurreição. Para quê? Para ser adorado. Isso deve chamar a nossa atenção, porque é perigosíssimo. Qual a razão disso? Todos nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou, e está entronizado diante de Deus, está sendo adorado. E aí vem esse poder satânico operando a mesma maravilha para ser alvo de adoração, para chamar a atenção. E os versículos 3 e 4 do texto que nós lemos dizem que a terra ficará maravilhada e seguirá a besta. Olhem só. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E agora, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O que é que isto representa aqui? Toda espécie de religiosidade que não está de acordo com a palavra de Deus, que segue princípios humanos simplesmente, que segue um caminho que não o da glória de Cristo. É exatamente isto. Porque muitas religiões há que chamam a atenção para si mesmas, são introspectivas, e não são poucas as que, explorando isto, dizem, e nós já vimos isso, você tem poder em você mesmo. Olhe para dentro de si, declare. Nenhum poder nos é dado para o nosso bem, a não ser que proceda de Deus. Então, esses milagres fora da alçada cristã, bíblica, são perigosos. Porque, como sabemos, é a operação inimiga para conflitar o povo de Deus. Exatamente. Meus irmãos, o que eu estou falando é sério. Porque não se pode basear a igreja em milagres.
Às vezes Deus não quer atender. Pronto. O seu plano é não atender. A nós cabe orar. Mas a vontade de Deus é soberana. Mas o texto vai mais adiante, dizendo que esse poder vai emitir blasfêmia e difamação contra Deus de forma arrogante por um período de tempo. Versículos 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Isso aqui é um período de tempo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Durante algum tempo, isso vai acontecer de maneira abrangente, expressiva, viva. Embora saibamos que ao longo do tempo, de uma forma ou de outra, isso tem acontecido. Blasfêmia, difamação contra Deus, de forma arrogante, desrespeitosa. Por enquanto, Deus está permitindo tudo isto. Bem que Ele poderia fazer cair fogo do céu sobre esses incircuncisos todos. Mas o tempo ainda não chegou. E aquela resposta que Cristo deu aos seus discípulos: Senhor, quero que façamos cair fogo do céu sobre essa gente toda? Não. Não sabeis de que espírito sois. O tempo é de Deus. Os versículos 7, 9 e 10 mostram que foi dado a esse poder permissão de Deus para guerrear contra os santos e vencer. Como é que pode isso? Em dado momento, as perseguições vão aumentando, causando terror à vida da igreja. Isso tem acontecido ao longo do tempo e está se ampliando. As forças da terra anticristãs estão se organizando cada vez mais. E pela perspectiva puramente humana, política, uma análise simples, podemos ver que está caminhando. E como sabemos, há nações hoje onde o culto não pode ser aberto, como temos aqui. A Bíblia não pode ser divulgada como nós fazemos, divulgamos. Não é essa liberdade que nós temos. E muitas vezes nós nem sequer sabemos aproveitar. Tanta gente que faria tudo para ter liberdade assim. Alguns que nem mesmo em casa podem cantar alto. Se o vizinho ouvir, denúncia. Pontos aqui, ali, acolá, mas vai chegar um tempo que será em todos os lugares. Finalmente, o texto bíblico mostra que a igreja não vai adorar a besta. E muitos serão martirizados. Mas a igreja permanecerá fiel. Os que parecem crentes e não são, vão se adequar ao novo sistema. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada,
é necessário que seja morto a espada. E aí o texto continua dizendo: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em outras palavras, em meio a tudo isto, a igreja vai permanecer fiel. Como ficamos nós nisto, meus amados irmãos? Devemos rever nossas posições, muitas vezes. Devemos colocar-nos diante de Deus com oração, súplica, para que Ele nos fortaleça, para que no tempo que ainda temos, possamos dar o nosso testemunho. Era tempo que essa liberdade não existirá mais. Porém, os que são de Cristo conhecem o seu nome, a Bíblia diz, vão permanecer fiéis. Vão permanecer fiéis. Olhemos-nos introspectivamente a cada dia. Esse autoexame deve ser feito por nós mesmos. Cada dia que passa. Como estou usando o tempo que tenho. A liberdade que tenho. Como estou usando. Como está a minha vida com Deus. Que o Senhor nos ilumine a mente, o coração. Que possamos usar esse tempo de Deus que nos é dado para o exercício do seu serviço. Muita alegria. Procurando nas nossas ações a glória do Senhor, não a nossa. Não é para nós aparecermos, para que o Senhor seja glorificado. Concluo com esta frase. Vamos levar a sério o trabalho que o Senhor nos deu para realizarmos aqui na terra, enquanto Cristo não vem. E Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.